Olá, profissional da manufatura aditiva! Começa aqui mais um show AIN. Estamos aqui com ótimos tópicos para você. A gente vai falar hoje sobre dois tópicos principais: fotogrametria e diferença entre placas 8 e 32 bits. E nós temos umas notícias bem interessantes para vocês. Então, roda a intro. Bom, o primeiro tópico eu acho bem interessante, que a gente discute a diferença entre fotogrametria e scanner, certo? Existe aquela questão de, por que comprar um scanner, sendo que eu posso ficar tirando foto e simplesmente pegar um software gratuito e utilizar isso para fazer transformar. Isso, para digitalizar a minha peça ou até mesmo uma estátua, algo do tipo. Só que assim, acho que uma concepção um pouco errônea nisso, porque cada um tem seu campo de atuação, certo? Primeiro começar falando dos equipamentos, né? Sim. Vamos falar primeiro de fotogrametria. Certo. A gente basicamente vai usar uma câmera de alta resolução e um software para fazer através das fotos, a gente gerar essa malha 3D. Então, basicamente, o que a gente precisa para usar esse método é uma câmera com uma resolução e um software. Em questão de software, daí existem também câmeras, softwares pagos, softwares gratuitos, e câmeras precisa simplesmente de uma resolução decente. Hoje em dia um celular já consegue estar tirando umas fotos razoáveis para estar utilizando fotogrametria. Em comparação, um sistema de escaneamento 3D, a gente já precisa de um 3D scanner específico e você vai estar utilizando um software compatível com o seu scanner, certo? E muitas das vezes esse software vai ser da mesma empresa, então você vai ficar meio travado no ecossistema da empresa em questão disso. Mas depende da sua aplicação, não é uma questão ruim. Existem scanners 3D com precisão de 0.01 milímetro, que é realmente alto para um scanner. Você simplesmente pegar, apontar uma câmera e ele saber que tem 13,59 milímetros é tipo impressionante, muito incrível isso. E em questão dos scanners, na verdade existem vários tipos de scanners, né? Sim. Os scanners é muito específico o uso dos scanners. Então você vai ter um scanner super caro que ele é excelente para escanear um formato de um microfone, mas esse scanner já não serve para escanear um celular, algum formato mais simples. Então, scanner ele tem as aplicações bem específicas, um para cada área. Você pode ser um scanner super caro que escaneia muito bem um carro, mas ele não vai conseguir escanear algum outro formato. E aí, dentro do escaneamento 3D, a gente tem o software específico que é para esse escaneamento. Então, a gente tem o método de escaneamento, que pode ser via laser, via foto, alguma coisa assim, via toque também, para gerar os pontos ali. E aí você tem esse método de escaneamento mais o software, e aí você gera o seu arquivo final. Então, basicamente, você vai ter um scanner específico para cada tipo de peça para poder fazer o escaneamento. Né? Você falou várias formas de via laser, existe também scanner via infravermelho, mas eu acho uma coisa interessante que geralmente scanners têm mais de uma câmera, digamos assim, geralmente, certo? Mais de um método a ser utilizado, então por isso que eles conseguem uma precisão melhor, uma resolução melhor. Se você quiser até mesmo que seu objeto 3D tenha a textura do material, as cores bem definidas, eles têm mais recursos para estar utilizando. Então, uma coisa que eu acho até interessante, que uma coisa que celulares estão começando a vir com câmeras com time of flight, que são câmeras que conseguem ter uma precisão melhor de profundidade, só que não tem softwares, não tem aplicativos que consigam utilizar desse recurso novo, né, que está surgindo agora.
Aham. Então, a gente pode ver mais segmentos de utilizar celular para escanear coisas pequenas, mas pode ser que não chegue ao nível de um scanner profissional mesmo. Sim. Tem scanners que você tem que fazer o escaneamento são scanners para prédios, certo? Você tem que fazer de noite. Porque ele joga o laser no prédio inteiro e consegue todos os pontos através do laser. Eu acho isso incrível. Show. Essa parte do escaneamento, ela entra naquela... A gente tem um processo para impressão 3D. E aí, a primeira etapa de todas é a gente ter o arquivo em 3D. Esse escaneamento entra nessa primeira etapa, que é o ter o meu arquivo. A gente pode ter via modelagem, via várias formas. O escaneamento é uma das formas da gente obter esse arquivo em 3D. Então, e aí, aquele jeito. Cada coisa específica, um scanner específico, ou então eu uso alguns aplicativos para tentar gerar esse arquivo, né? Exatamente. Não sei se você chegou a ver... de fotogrametria, voltando um pouco para a fotogrametria, tem bastante recurso gratuito, certo? Tem um software que ele é muito bom e ele é open source. A comunidade está cada vez mais refinando o software. Acho que é Meshroom, se eu me lembro bem. Até mesmo a Prusa, no YouTube dele, eles fizeram um tutorial, tanto com a versão antiga quanto com a versão nova. Caramba. Usando. Então é um software bem interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link do vídeo na descrição. No nosso podcast no YouTube, tá? No podcast do Spotify não tem como a gente colocar nada na descrição. Mas checa lá no YouTube que vai ter lá, sem problema. Tipo, tem muita gente que comprou um scanner antigo, simplesmente para fazer escaneamento de coisas básicas e tal, e simplesmente está trocando por fotogrametria. O que eu acho interessante é uma aplicação você estava falando, trazer esse modelo 3D para o virtual para poder imprimir. Às vezes, você não precisa imprimir o seu modelo 3D, né? Você pode utilizar ele como referência para criar algo. Verdade. Então, por exemplo, você tem um videogame. Você quer deixar ele em pé. Você pode escanear o seu videogame para desenhar coisa. Em vez de você ir lá, pegar ficar medindo as coisas, aí você tem um erro de medida porque você mediu errado, ou esqueceu o número, você simplesmente joga no CAD o arquivo 3D e monta a sua peça a partir dele. Isso é legal, mas eu acho que para superfícies que são planas, assim, que você consegue gerar como se fosse um plano a partir daquele movimentar, e se for fazer modelagem orgânica. Se for alguma coisa orgânica é bem melhor, porque você já está trabalhando com mesh já, aí edita. Modelagem orgânica fica show a fazer a partir de escaneamentos. E quais as aplicações que a gente tem hoje em dia em questão? A gente tem as principais áreas que a gente utiliza. Primeiro é a engenharia. Então, dentro da engenharia, várias áreas, a indústria automotiva, naval, a mecânica de precisão, enfim, usa muito o scanner, engenharia reversa também. Então, isso usa bastante. A segunda área é a arquitetura. A gente utiliza também bastante. E agora a gente está entrando na parte do digital na odontologia também. Então a gente usa os scanners intraorais para fazer para escanear a parte dos dentes, também usa os scanners de bancada, tem a fotogeometria aqui para fazer tirar o formato aqui da mandíbula, enfim, para fazer pré-simulação de cirurgia. Então tem bastante áreas que a gente já está usando assim no dia a dia a fotogrametria. Tanto escaneamento quanto fotogrametria, né? Sim. A fotogrametria, a gente estava conversando um pouco antes da câmera, você me contou que em vez de usar um scanner mesmo para fazer a modelagem de cirurgia, em questão da mandíbula, vocês utilizam fotogrametria ao invés disso. A gente já está tentando com o tablet e usar ele aqui para fazer as fotos aqui da mandíbula, e aí eu jogo num software de edição de mesh lá para fazer o preparo para a cirurgia. Então aí a gente usa
Posso fazer uma tomografia, enfim, posso fazer várias coisas para obter a minha mandíbula aqui, mas a gente já consegue fazer através das fotos, né? Então a gente utiliza aqui, joga para o software e faz o tratamento para a simulação de cirurgia. A gente está começando nessa etapa aí para ver até onde a gente consegue chegar nesse formato. Nossa, eu lembrei de uma aplicação legal agora. Se você já jogaram RPG na vida ou algo do tipo, não tem aqueles bonequinhos? Tem um monte de gente que tem vários sites, vários serviços que desenham esses bonequinhos 3D para você. Mas já pensou em colocar seu rosto no seu bonequinho? Isso é legal, né? É interessante. Dá pra fazer até mesmo de graça, certo? É uma boa ideia, hein? Bom, a gente vai deixar um link também para vocês darem uma lida aí na descrição. Fiquem à vontade. E vamos entrar então no segundo tópico, que seria a diferença entre placas 8 e 32 bits, certo? Você sabe me explicar, não sei o que, eu também sou da área, mas o que seria 8 e 32 bits em questão? Ele vai... O que vai impactar no final ali? É mais memória para poder fazer o processamento. Basicamente é isso. Então a gente tem a maioria das máquinas trabalhando com 8 bits e agora a gente está partindo das máquinas trabalhando com 32 bits. Isso vai dar mais memória para a gente poder trabalhar. Basicamente é isso. Exatamente. Então, o processador consegue acessar mais memória e consegue acessar arquivos maiores ou consegue acessar uma maior parte de um arquivo para trabalhar de uma vez, né? Mas se eu tenho a opção de 32 bits, por que eu ainda utilizo muito 8 bits? Porque tem um monte de impressora que continua... A impressora de 2019, lançou agora, tá com uma placa de 8 bits. Tipo, incrível isso. É normal, gente. A gente grava num shot só, então não fiquem surpresos se acontecer coisas assim. Mas por que ainda utilizam muito esses 32 bits? Você que entende mais. O primeiro é o custo, né? Então é mais barato, já é usado bastante já, as plaquinhas de 8 bits, então... Como a gente já usa ela é mais barato, então vamos continuar utilizando, né? Até mesmo que nessas placas de 8 bits eu vejo o processador mais utilizado é o Temega 328, né? O Temega 328 também é utilizado em placa Arduino. Então já tem um sistema base ali e o povo, em vez de querer pegar um sistema novo e desenvolver algo novo, simplesmente utiliza o que está pronto, né? Que é o que todo mundo já usa em cima disso, já faz em cima disso, então fica mais fácil. Sim. Na teoria, assim. E abaixa o preço. As impressoras cada vez estão mais baratas. Sim. Não que a gente recomende você comprar uma impressora barata. Certo? A gente pode discutir isso no próximo AIN. Você deveria comprar uma impressora super barata ou não? A gente pode discutir isso. Eu acho que é um termo interessante. Vou até anotar para não esquecer depois. Mas... qual que são os benefícios de eu estar querendo pegar a minha impressora DIY e trocar a placa dela para um 32 bits em si? Uma das coisas que impacta, que é o que a gente viu, até uns vídeos do pessoal que fez vários testes assim, de diferença, é a resolução final da peça. Como ela tem mais memória para trabalhar, enfim... No final, na prática, assim, uma das coisas que você consegue, que é um dos grandes diferenciais, é a resolução da peça. Sim. Então você pode ver uma peça numa normal de 8 bits e numa de 32 bits. Você vai ter ali uma melhor precisão, resolução na sua peça. Isso é algo bom, mas também tem um lado ruim, que aí você pode acabar na impressão mostrando realmente a malha, os triângulos. Sim. Então a gente tem um lado bom e um lado ruim aí. Esse efeito de mostrar a malha às vezes é desejado, às vezes é indesejado. Porque se você tem um arquivo de baixa resolução, você não quer que fique mostrando o negócio, quer que saia um negócio circularzinho, bonitinho e tal. Ou você pode simplesmente, a hora que for trabalhar com ela, aumentar a resolução. Vai dar mais trabalho se você não tiver um computador
potente o suficiente para fatiar ele, porque vai demorar bem mais e tal. E também, dependendo do software que você está usando para fatiar, pode ser que dificulte as coisas também. Sim. Mas também, o que a gente pode ver, questão de placas 32 bits, é que elas geralmente são mais silenciosas, certo? Mas por que assim, questão de mais silenciosas? Essas máquinas, placas 32 bits, a gente consegue trabalhar com drivers com cada vez mais passos de motor. Então a gente consegue calcular bem mais rápido a questão de passo de motor. Em vez de a gente estar utilizando um drive ali de 1 para 8, 1 para 16, a gente pode estar usando 1 para 256 tranquilo. Então, a gente não vai estar limitando nossos drivers, não vai estar aquele bottleneck, dos drivers por causa do processador. Então, a gente consegue ter uma eficiência melhor na nossa impressora, a gente consegue ter um detalhe melhor, ficar mais silencioso, e acho que até mesmo a questão de aceleração e tal, a gente consegue até melhorar a questão disso. Ali no passo a gente consegue ter os micropassos, né? Sim. Que aí vai dar uma resolução bem melhor. E na parte de aceleração também, porque você consegue ter uma curva melhor de aceleração e desaceleração. Sim. Também durante a impressão. Isso. Eu espero que softwares de fatiamento comecem a melhorar esses algoritmos para otimizar para 32 bits, que fica bem mais... cara, é um outro nível de impressora 3D, na minha opinião. Até para as impressões não planares, que a gente comentou, verdade. 32 bits é fundamental. Sim, para você conseguir calcular todas as curvas, mexer os 3 eixos ao mesmo tempo, enfim. Exatamente. E não deixar que fique... Tudo bem, se você for fazer uma impressão não planar de baixa resolução, vai aparecer os triângulos. Mas a gente consegue aumentar a qualidade exponencialmente aí. Sim. Então, é uma solução. Espero que, quem sabe, computadores normais hoje em dia utilizam 64 bits. Então, será que a gente arranja uma impressora de 64 bits algum dia? Imagina a quantidade de... Se um computador consegue fazer muita coisa, imagina a quantidade de cálculo e a questão do que a gente vai conseguir fazer com uma CNCzinha dessa, com 64 bits assim de... Aí já integra a câmera, já integra um monte de coisa, um software de monitoramento. A 32 bits já consegue fazer isso. Dá pra fazer isso. Um monte de gente gosta de colocar um Raspberry Pi com o... Esqueci o nome. Octoprint. Que é um software para você conseguir controlar a partir do seu computador em casa, sentado, bonitinho. Você manda, ela começa a imprimir sozinha. E você consegue monitorar também utilizando câmera e tal. O Raspberry Pi é 32 bits, certo? Sim. E ele tem processamento suficiente para estar controlando direto a placa. Aliás, o que acontece no Octoprint é que existem placas existem duas maneiras de você estar controlando a impressora, né? Você coloca o arquivo num cartão, num pendrive, e ele lê esse arquivo durante e vai imprimindo, ou você vai mandando por uma porta serial, geralmente USB, e ele simplesmente pega esse arquivo e posiciona a ferramenta e vai fazendo isso e o Octoprint faz isso. Então, quem está fazendo toda cálculos assim é o Octoprint. Então, o Raspberry Pi já faz isso. Simplesmente você colocar uns drivers nele, já basta praticamente. Apesar que tem umas placas muito interessantes de 32 bits que estão saindo. Tem a Revolve da Fingerprinter, se eu me lembro bem, que ela é um monstro. Você consegue colocar acho que 1 ou 2 drivers externos. Ele vem com driver TMC, vem com suporte para internet, para internet, para um monte de coisa. E tipo, plaquinha desse tamanho. E uma coisa interessante nesse assunto mesmo é a multitarefa. Em questão de você quer modificar algum parâmetro da impressora durante a impressão, ela consegue calcular muito melhor, né? Sim.
Então, você consegue, quem sabe, trazer mais. Eu tinha visto, não lembro aonde agora, que alguém estava reclamando de alguma placa que estava, quando ele ia aumentar ou diminuir a temperatura enquanto estava imprimindo, mostrava um pouco de artifício na peça. Hein? Então, isso é um problema do... O cara pode ter tido má sorte com a loteria de silício, né? Porque acontece, mas é um negócio de se pensar também, né? Sim. Ou uma coisa que ajuda bastante a 32 bits é no processamento das impressoras Delta. Realmente. Então, a impressão tradicional, XYZ lá, ela, vamos supor, tem menos linhas de código, assim. Sim. Já na Delta, o código, o G-code dela é bem mais complexo. Então, no 32 bits, isso ajuda bastante mesmo para processar o G-code final. Processar o cálculo muito melhor, consegue pegar uma definição muito melhor. Quem sabe a gente acaba vendo uma volta nas deltas com as impressoras 32 bits, que as deltas são fantásticas, são super rápidas, elas acabam dando um efeitozinho em questão do formato delas, mas quem sabe com 32 bits a gente consiga reduzir isso, esse efeito, e consiga voltar as deltas aí para fazer, que você não vê hoje em dia muitas deltas por aí, né? A gente tá fazendo até uns testes com umas aí, não sei se é 32, 8 bits, a gente pode até falar. A gente pode trazer ela aqui depois, fazer um review dela. Sim. Então fiquem de olho no nosso canal no YouTube, que vocês podem ver uma delta por aí. Vamos lá. Então, primeira notícia do dia. Tem um bife impresso em 3D na estação espacial. Então, vou ler a notícia aqui. A corrida para se encontrar um substitutivo do problema animal está esquentando. A Elef Farms, em parceria com a 3D Video Printing Solutions, levou seu produto para ser testado na ISS. A startup israelense já havia feito um bife impresso em 2018, mas agora decidiu trabalhar com a dificuldade de imprimir em baixa gravidade e provocou o seu conceito. Isso é uma coisa bem interessante que a gente estava vendo, que esse método que eles estavam utilizando para fazer um bife impresso 3D foi bem renomeado e tal. Tudo bem, não é grande, tá, gente? É um bife desse tamanho, mas eles conseguem fazer esse bife em 2 semanas. Então, tipo, é mais rápido do que o crescimento de um cogumelo, para vocês terem ideia. O cogumelo leva 45 dias. Esse bife 15 dias. Então, tipo... E é um substituto de proteína animal cortada, porque ela é proteína animal. E eles já estavam imprimindo esses bifes, então utilizando uma bioimpressora, e agora resolveram mandar uma bioimpressora para a estação espacial para fazer teste de baixa gravidade para ver se conseguia imprimir um bife. Caso vocês não saibam, a gente tem sorte de estar aqui na Terra, quando a gente está imprimindo, por exemplo, uma FFF ou algo do tipo, que meu plástico vai estar caindo camada por camada, tranquilo. Como que eu faço isso no espaço que tem uma gravidade ultra baixa? Então, se eu pego um copo d'água e solto assim, a bolha sai flutuando. Como que eu faço isso? É um desafio enorme, certo? Então, do mesmo jeito que semana passada a gente falou no último show, a gente falou daquela bioimpressora que foi pro deserto, essa bioimpressora foi pro espaço. O desafio é esse mesmo, conseguir fazer a mesma coisa, imprimir um bife, que já é algo bem inovador, só que imprimir um bife dessa vez no espaço. Exatamente. E eles conseguiram fazer isso. Então já, quem sabe a gente começa a comer bife não cortado. Os indianos vão adorar, cara. Bom, vamos para a segunda notícia então. Harvard explorando o futuro da impressão de comida. Hoje o mercado de impressão 3D alimentícia é bem pequeno e consiste em simples materiais como açúcar e chocolate. Porém, é um novo campo se desenvolvendo, a utilização de pastas e massas. Não apenas criando comida em formatos diferentes, mas também criando receitas inteiras.
Esse pode ser o nosso futuro na cozinha. Apenas selecionar a receita e a impressora prepara para nós. Quem já assistiu Star Trek é o sintetizador deles lá, é o mesmo conceito. Então, o que a Harvard está estudando? Por exemplo, eu pego um tubo, preparo uma massa ali à base de batata. Eu pego, por exemplo, uma lagosta, preparo uma massa de lagosta. E eu quero fazer um escondidinho de lagosta. Ela imprime para mim e depois eu simplesmente tenho que colocar no forno ou algo do tipo para preparar. E isso é uma coisa interessante que não apenas para melhorar nosso dia a dia. Imagina pessoas desabilitadas que têm problemas com isso. Facilita muito a vida delas. Sim. Ou, por exemplo, a mim que não sei cozinhar nada. Isso ia ser muito bom. Eu tô vendo... Você tem uma impressora de 3D em casa, não tem? Você vai converter ela numa impressora de comida, eu tenho certeza. Nossa, desculpa um tópico fora aqui. Você lembra o 1º de abril, a Prusa fez uns G-Code da vida para preparar comida. Tipo, ela simplesmente liga a mesa aquecida dela por 10 minutos para você colocar uma fatia de pizza para esquentar. Mas eles fizeram. Se você tiver uma Prusa Mark II ou Mark III, não sei, não lembro qual que era, quanto tempo faz isso, você consegue pegar o G-Code deles, imprimir as peças para fazer uma sopa. Você coloca a panela lá, ela esquenta a mesa e simplesmente pega uma colher e ele vai mexendo a sopa para você. Então, tipo, teoricamente já tá bem acessível pra gente. Apesar que Harvard agora tá estudando uns negócios bem mais complexos. Eles estão tanto estudando questão de geometrias, fazer que nem a 3D Systems. Ela tem uma impressora chamada 3D Chef Printer, não lembro agora, que é uma impressora de aglutinação de açúcar ou de qualquer pó comestível. E também tem corante neles. Eles fazem peças bonitas. É de açúcar, você come assim, come açúcar puro. Mas imagina para colocar em um bolo, em uma festa, algo do tipo, é fantástico. Fazer algo de decoração, alguma coisa assim numa festa. Exatamente. Então, são 2 ramos da manufatura aditiva alimentícia que estão sendo explorados. Eu prefiro o segundo, né? Eu não sou muito fã de coisinha bonitinha. Eu gosto de coisa mais, que tem um sabor bem mais interessante. Legal. Quer ler o próximo tópico? Então, próxima notícia. Institutos de Fraunhofer se juntam para fazer uma pesquisa de ferramentas de corte. O Instituto de Tecnologia Laser, Instituto de Aplicação de Materiais em Engenharia Mecânica e o Laboratório de Ferramentas de Máquina e Engenharia de Produção vão fazer estudos sobre a ferramenta de corte impressas em 3D. A liga que eles estão estudando é de carboneto de tungstênio e cobalto. Um dos objetivos é criar ferramentas de corte com geometrias complexas para aumentar a eficiência de refrigeração e obter uma vida útil maior da ferramenta. Isso eu acho que é um negócio bem interessante em questão de ferramenta de corte em geral. Você tem uma vida útil limitada a ela. Se você superaquece, você perde a ferramenta praticamente, certo? Caso vocês não saibam, ferramentas de corte são utilizadas em manufatura subtrativa, torno, fresadora, tal. Então aquela ferramentazinha para aplicar desbastar a peça. Então você ter uma fresa com uma geometria mais complexa para ter uma refrigeração melhor, você tanto ganha em eficiência quanto eficiência de velocidade de corte, você consegue cortar mais rápido, usinar mais rápido a peça. Sim. Quanto você ganha em durabilidade da ferramenta em si. Então é um setor bem interessante. E é um setor enorme. Manufatura subtrativa existe desde 1830. É pequenininho assim, sabe? Então é um segmento bem interessante de estar utilizando, que a manufatura aditiva está trazendo questão. Hoje elas são feitas pelo desgaste mesmo e por
microfundição, que é pelos fluidos, assim, para formar ferramentas. Sim. Então, esses são os 2 métodos mais tradicionais que são utilizados. E a gente está entrando mais um método para essa construção. Sim. Então, isso é uma inovação na O área. Instituto de Tecnologia de Laser estão usando impressoras 3D de metal a laser. Meio óbvio. Então, e eles falaram que iam ficar... Eles receberam bastante patrocínio para estar fazendo esse estudo. E também eles estão... Acho que eles vão ficar um mês, mais ou menos, estudando. E se eles verem que tem futuro esse estudo, eles vão continuar por mais tempo. E, por último, nós temos uma notícia para os makers de plantão que assistem nosso canal ou escutam o nosso podcast. A Color Fab, ela é uma empresa de materiais estadunidense, se eu me lembro bem, posso estar enganado. Cria PLA gravável a laser. Se por acaso você sempre quis gravar seu logo, um código de barras, um QR Code nas suas peças impressas, agora você pode. Apesar que esse PLA ele é um cinzinha, ele é compatível apenas com frequências de 980 a 1064 nanômetros. Então nós temos um pequeno problema aí, pois a ColorFab disse que não é compatível com lasers de CO2. E a maior parte das cortadoras a laser e gravadoras a laser é a base CO2. Eles disseram que testaram com lasers de fibra. Fibras tiveram totalmente sucesso, mas não diz nada sobre lasers de diodo. Então, aqueles kitzinhos de você adicionar na sua impressorinha tranquila de diodo, assim, tem que fazer teste. Quem conseguir importar e fazer teste aí, avisa a gente que a gente fala, a gente mostra a sua notícia assim, viu? O ColorFab o PLA gravável da ColorFab funciona com diodo. Então, a gente mostra aqui pra vocês. E os filamentos da ColorFab foi um dos melhores filamentos que eu já usei. Assim, então ele está fazendo isso, com certeza é algo muito bom, de qualidade muito boa. Exatamente. É uma empresa que trabalha bem com a questão da química deles. Sim. Então, todos os links das notícias vocês podem encontrar na descrição do nosso vídeo no YouTube. Peço desculpas ao povo que escuta no Spotify. Entra no nosso YouTube e veja os links depois. A gente tem bastante material lá para vocês, certo? E eu acho que é isso por hoje. A gente passou 3 minutinhos da nossa marca aí. E espero que tenham gostado. Então, deem um like se gostarem, compartilhem com seus amigos se quiserem. Muito obrigado.